2019 e ninguém melhor do que quem afundou para poder falar sobre essa história. Bom, o negócio começou o seguinte: eu saí da agricultura aos 18 anos, fui servir, voltei, na volta fui trabalhar com a Olivetti do Brasil, aí fiz pesquisa na região inteira para a Olivetti e aprendi a fazer pesquisa. Aí fiz pesquisa para mim. Aí na pesquisa deu roupas femininas. Como eu não entendia nada disso, aos poucos fui vendo, entendeu que a malharia seria um bom caminho. Aí comecei, a história é muito longa, se você tem 2 horas ou 3, entende? Mas aí, agora a gente tem uns 4 minutos para falar essa parte da história. Aí eu fui a Caxias, procurei o pessoal da fábrica de máquinas para tecer, entende? Fui bem recebido lá, adquiri a primeira máquina, trabalhando no esponqueado para a Olivetti do Brasil, e ali compramos a primeira máquina. E dali abandonei o meu trabalho na esponqueada e comecei a fazer máquina. E aí, é de uma pesquisa do mercado. É importante dizer há 50 anos atrás. Que essas malhas eram feitas então em casa. Em casa. Né? Dividia o espaço com a família. Com a família. Eu era solteiro. E eram peças feitas sob medida. Sob medida. Né? Então os clientes, os consumidores vinham até a casa e tirava a medida, nós tecíamos, costurado e entregava. É isso. Encomenda. E pouco a pouco, então, esse trabalho foi crescendo, porque a exigência pela qualidade e o bom gosto do que se fazia eram a principal propaganda do negócio. Né? Então, a clientela foi crescendo e foi dando mais força, que permitiu a empresa, então, ir para um outro local, né, se instalar como uma empresa. Foi crescendo, fomos comprando máquina, fomos trocando máquina, e foi conforme a necessidade. Nós íamos uma vez por mês fazer as compras dos insumos e trazia de ônibus, entendeu? Lá não tinha dinheiro para trazer, tinha que trazer nas costas até o ônibus, até a rodoviária, entendeu? Não era que nem hoje, levanta o telefone e vem em casa. Era difícil. Ou se não, de carro, de fusquinha, sair aqui de madrugada. Depois, mais tarde, então, tinha o Fusquinha 62, entendeu? Aí nós ia sair às 3 horas da manhã, ia lá fazer as compras, voltava no mesmo dia, que tu só tinha que almoçar fora. Não posava fora porque não tinha condições. E como é que era, seu Valdemar, por exemplo, 40, 50 anos atrás, por exemplo, as questões de sustentabilidade? Se ouvia falar desse tipo de assunto em relação às empresas, elas eram cobradas nesse sentido? Muito pouco, muito difícil, você tinha muita coisa. Olha, eu acho que dos 20 anos para cá, na minha percepção, entendeu? Que começou essa rigidez, maior rigidez, entendeu? E eu acho isso um contraditório. Porque eu penso o seguinte: quando tem uma árvore madura, entendeu? Que ela já cresceu o suficiente e ela está madura, tem que ser abatida e vendida, entendeu? Tem que, digamos, gerar riqueza. E a pessoa que cortou uma, digamos, entendeu? Vai lá, pede permissão para cortar, que nem hoje, pede permissão para cortar. Tu vai plantar dessas árvores aqui que tu vai cortar, ou não sei quantas, entende? E deixa aquela árvore que cresce no potreiro, na invernada, no canto lá não sei aonde, entendeu? Deixe a árvore, faça com que a pessoa plante e não que corte. Eu segui o exemplo do meu pai, entendeu? Ele plantava, cada palanque de cerca, ele plantava um pião, cada pedreira, nos lados das pedras, nos lugares onde não podia trabalhar, plantava um pinhão, 2, 3,
Meu pai fazia assim, eu aprendi dele, entendeu? Isso veio de 100 e tantos anos atrás, entende? Eu tenho 76 anos, você veja, então há 100 anos atrás o meu pai já plantava, então veio de lá. Eu acho que vocês têm que incentivar que as pessoas de hoje plantem, mas no lugar certo. Não adianta plantar num lote, um araucária, um pinheiro, qualquer coisa que cresça muito, porque daí pode cair em cima da casa, pode cair na rede elétrica, entende? Então eu entendo isso. Nós temos uma preocupação com os resíduos. Nós guardamos todos os resíduos e encaminhamos no lugar certo, entendeu? Tem Porto Alegre, tem vários lugares. No caso específico dos resíduos, que são resíduos de corte e aparas do início da tecelagem, que é a nossa especialidade, a tecelagem retilínea. Eles são destinados no momento para Santa Catarina e todos esses materiais são reaproveitados. Então, são feitas estopas para a indústria automotiva, ou são feitos alguns outros subprodutos desses retalhos para ser reaproveitado. No nosso segmento, talvez até um pouco melhor do que em outros, a facilidade de usar esses retalhos dos fios que são desmanchados é maior do que outros. Então, de certa forma, praticamente tudo que sobra daqui é reaproveitado. Em relação ao reuso da água, nós temos aqui na empresa caixas de água muito grandes, que são utilizadas para guardar a água da chuva. Então, praticamente, o nosso consumo de água de 80% dele é da água da chuva. Então, nós temos uma economia significativa financeira todos os meses, quando demos a conta de água, e também temos uma economia do recurso natural de água tratada bastante significativa. Em relação ao aproveitamento da energia fotovoltaica através de placas solares, nós já fizemos um orçamento para o investimento e estamos em fase de análise de retorno econômico para a realização desse projeto. Isso é um plano que deve ser realizado nos próximos meses. Bem, em relação ao projeto Carbono Zero, é muito importante dizer que, na essência, ele não foi concebido como um projeto de marketing. Ele foi um projeto pessoal e uma iniciativa do pai em relação a repor uma bagagem, digamos assim, florestal para sequestro de carbono. Então, sobre isso, eu creio que você possa falar melhor sobre, na essência, de onde partiu a iniciativa do projeto do reflorestamento. São histórias longas. Bom, o reflorestamento foi uma ideia, entendeu? Assim, veja bem. Então, nós pensamos de fazer alguma coisa que favorecesse todas as pessoas. Daí eu andei pesquisando com uma e outras pessoas, o que eu poderia fazer que todas as pessoas se beneficiassem, entendeu? Com uma pequena parte do nosso lucro da empresa. O que eu podia fazer? Aí um dizia, você no fim do ano dá um presente para os teus clientes, no fim do ano você dá um desconto, várias coisas. E eu não me conformei com isso. Eles querem saber de uma coisa? Nós vamos fazer uma coisa que todos os seres vivos se beneficiem. Eu vou plantar árvore. E daí surgiu a ideia. Aí comecei. Levamos 12 anos para fazer esses 300 mil pés. São 524 hectares reflorestados. Entende? Sem tirar uma pessoa da sua terra. Tivemos o cuidado de não comprar nenhum terreno que tivesse um agricultor em cima. Por isso, nossa floresta não é num lugar só. São vários locais. Entende? Todos terrenos lá abandonados. Entende?
com vegetação rasteira, baixa, potreiros, e terras que as pessoas iam embora, porque não tinha maneira de se sustentar. E essas áreas reflorestadas, seu Valdemar, é vegetação nativa, é eucalipto? O que vocês optaram? Ó, nós, as árvores, o local onde tinha vertente, onde tinha córrego, onde tinha mata nativa, foi tudo preservado. Está ali para você ver, deve ter até os mapas. Os mapas e as fotos. Entende? Tudo preservado. Se você quiser Angico, aonde que você vem aqui, pega o GPS e vai lá, o Angico está lá. Entende? A árvore está lá. Né, André? Foi tudo Tem um estudo mapeado. Exatamente. Então, a partir desse projeto do reflorestamento, que foi concebido então realmente como um propósito ambiental e uma forma de haver uma reciprocidade do nosso empreendimento para a comunidade, então nós, depois que essa floresta tinha sido implementada, nós imaginamos uma forma de ter um controle sobre qual era o efeito que aquele reflorestamento estava gerando para o meio ambiente. Então nós fomos buscar a Universidade de Erechim, Universidade Regional Integrada. Eles têm um curso que é de Ciências Biológicas. Falamos com a direção do campus e eles não tinham até o presente momento uma técnica apurada para fazer a medição do sequestro de carbono. Então, a partir da nossa demanda, nós fizemos um convênio com a universidade, investimos um valor significativo para que eles buscassem então essa tecnologia de medição do sequestro de carbono e pudessem ir em cada uma das nossas áreas, fazer então a medição através do GPS de cada uma das propriedades, identificando aonde havia sido plantado, aonde tem mata nativa, aonde tem nascentes, aonde tem rios, onde tem estradas, que são os mapas temáticos que foram elaborados de cada propriedade, e lá então existe um inventário florestal, onde diz quantas mil árvores e de cada tipo de espécie existe em cada uma das áreas. A partir desse inventário, através de técnicas adequadas, foi feito então o trabalho da mensuração do sequestro de carbono anualmente em cada uma das propriedades. E aí chegou num quantitativo geral de mais de 8.000 toneladas por ano de sequestro de carbono, e como sequência do trabalho também foi feito um trabalho de inventário de emissões de gases de efeito estufa, através do monitoramento das atividades geradas pela empresa, desde o transporte dos funcionários, o uso de energia elétrica, o transporte e a atividade dos representantes comerciais, de modo que se pudesse comparar o sequestro de carbono com a emissão de gases de efeito estufa. Para nossa surpresa, quando foi finalizado o trabalho, aqui nós temos então o inventário florestal e os mapas temáticos do sequestro de carbono, e temos aqui o trabalho realizado do inventário de emissões diretas e indiretas de gases de efeito estufa. Nós chegamos a uma informação de que o sequestro de carbono era 20 vezes maior do que as emissões. Então, como consequência, nós poderíamos ter uma empresa 20 vezes maior, que ainda haveria a neutralização, a compensação do carbono. Então, a partir daí, nós também tivemos uma iniciativa de fazer a divulgação do nosso inventário de emissões no programa GHG Protocolo, que no Brasil ele é comandado pela Fundação Getúlio Vargas. Existe um evento anual que acontece no Rio de Janeiro, que nós participamos, em que foi feita a divulgação então desse inventário das emissões da nossa empresa, que neste momento então nós obtivemos o selo prata pela forma como ocorreu a medição e o sequestro e o controle das medições das emissões. Então, dessa forma, nós temos esses documentos que nos permitem certificar a nossa empresa como uma empresa de confecção de vestuário carbono zero.
que neutraliza as emissões de gases de efeito estufa. E o nosso objetivo com isso é fazer com que outras empresas também se motivem a fazer o mesmo e, obviamente, obter um ganho comercial e de marketing junto a nossos clientes lojistas e aos consumidores finais, para que eles percebam que o nosso produto, quando colocado ao lado de um outro similar, que não tem esse benefício ambiental, que ele tem mais valor. Nós queremos com isso agregar mais valor. Percebemos que ainda a população brasileira não valoriza isso da forma como acontece em outros países mais desenvolvidos, como a Alemanha, por exemplo, onde um dos critérios mais importantes para a definição de compra é a questão ambiental. Mas percebemos que há uma mudança dessa cultura e as crianças já têm uma visão diferente e eu creio que as próximas gerações vão ser mais exigentes e seletivas nesse sentido. Vemos que a questão econômica, a fragilidade econômica do nosso país e do poder de renda dificultam as pessoas a serem mais exigentes em questão de produtos que têm uma procedência sustentável mais correta, né, mais consciente. Né? Assim como a própria alimentação, muitas vezes uma alimentação de melhor qualidade, que tem uma origem melhor, nem sempre as pessoas têm acesso por conta do custo. Mas no nosso caso, a gente não oferece um custo maior do nosso produto, apenas um valor maior. Quando nós iniciamos o projeto e fizemos a medição dos inventários de emissões e também do sequestro, nós lemos muito sobre isso, pesquisamos e havia uma perspectiva de que esses créditos pudessem ser comercializados. Na prática, a Bolsa Verde, que havia sido divulgado desde aquela época, quando tudo isso foi idealizado, na prática ainda não nos permite obter créditos de carbono dessa forma, infelizmente. Mas há uma perspectiva de que dentro de alguns anos isso possa se tornar realidade. Então a gente teria condições de obter alguns recursos em função do nível de sequestro e dos créditos de carbono gerados. Bem, de maneira geral, existe uma expectativa de que venha algum tipo de legislação que regule a venda dos créditos de carbono para aquelas propriedades que têm florestas nativas ou exóticas. Mas na prática, ainda isso não aconteceu. Depende de uma política pública que trate sobre isso e que tenha uma visão de médio e longo prazo. Porque nós sabemos que as cidades, elas são grandes fontes geradoras de poluição e também de geração de emissão de gases de efeito estufa. Todos os usos de energia, ou quem vai ao banheiro, ou quem está usando um veículo, quem está respirando, nós estamos ao tempo todo gerando as pegadas ambientais ou as pegadas ecológicas. E a gente vê ainda que tem muitas pessoas que têm um discurso muito bonito em relação a uma postura ambiental, mas tem muito pouca atitude efetiva em relação a fazer a compensação das suas emissões. Então, a gente imagina que políticas públicas melhor definidas e mais consistentes nesse sentido vão fazer com que as pessoas tomem atitudes também mais firmes. E do mesmo modo, atitudes mais conscientes das pessoas é que vão fazendo com que os seus governantes vão mudando as políticas para políticas que sejam coerentes com a realidade da atividade econômica e também com uma nova postura consciente das pessoas. Ou mudam, ou vai ficar um deserto aqui. Entendeu? Ninguém mais tem condições de sobreviver. Tem que mudar rápido isso aí.